Boa noite a todos, em nome da OAB de Carapicuíba. Hoje nós temos um convidado, presidente da Comissão de Pinheiros, que vai nos falar um tema muito importante hoje, e gostaria de convidá-lo agora para adentrar na nossa live. Doutor Antônio Gonçalves Batista. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Deixa eu só fazer uma correção, que eu não sou o presidente de Pinheiros, eu sou presidente da Comissão de Criminologia da OAB do Butantã. Ah, tá certo. O meu presidente vai ficar bravo comigo. Ah, não, então nossas desculpas, corrigindo. E o doutor vai falar hoje sobre um tema muito relevante para todos nós, né? Que é sobre a pandemia nos presídios, correto, doutor? O doutor vai me corrigindo aí, porque às vezes a gente se engana, e é um assunto de grande importância para todos nós, né? Muitas pessoas acompanham o tema, e algumas não, mas é de grande valia que se pense em todo o segmento da sociedade sobre todas as pessoas, as condições em que estão. Se está difícil para todos nós aqui fora, né? Como é que está nos presídios, doutor? Nós gostaríamos, então, do esclarecimento do doutor que na área pode nos dar todas as informações possíveis. Por gentileza, agradeço aí o tempo que o doutor veio se dedicar aí para todos nós, um assunto tão importante. Muito obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo conosco. Eu que agradeço a doutora Neuci Santos, a quem eu já peço gentilmente que transmita os meus fraternos cumprimentos ao nosso presidente Paulo Kisse, sempre um querido amigo de todas as horas, e gostaria também de transmitir o meu abraço a todos os amigos da subseção de Carapicuíba. Eu vou pedir só para a senhora tirar o som, porque senão eu fico ouvindo o meu retorno e me desconcentro. Isso, obrigado. E a senhora me falou que o meu tema de hoje é a questão do Covid no sistema penitenciário. É verdade, é esse mesmo. E a senhora destacou com muita propriedade da gravidade do Covid e do impacto que ele tem dentro dos presídios. Então, eu vou começar a nossa conversa de hoje trazendo os números atuais da infecção da pandemia do Covid-19 dentro do universo prisional. Então, dados de hoje, temos 2.947 casos suspeitos. Nós temos 11.318 casos confirmados, 73 óbitos e um total de 32.021 testes. Pode parecer que os números são baixos, mas, na verdade, a estatística ela depende muito de quem a apresenta. Então, o DEPEN, o Departamento Penitenciário, que é o detentor desses números, esses números eles são atualizados diariamente. E o DEPEN se orgulha, e está lá na página dele, para quem quiser ver, o DEPEN se orgulha de que o índice de infecção no Brasil está na casa de 0,13% da sua população. Ao passo que, para a população prisional, o índice seria de 0,11%. Então, o DEPEN se orgulha de que os índices de infecção e de contágio do Covid-19 são menores no sistema penitenciário do que na sociedade brasileira. O que eu discordo, porque, na verdade, não se tem certeza sobre nenhuma dessas afirmações, porque, como eu disse, são 32.021 testes.
Só que nós tínhamos, pré-pandemia, uma população prisional de 812 mil presos. Esse número é um pouco controvertido, porque os 812 mil é um número do Conselho Nacional de Justiça, e sendo que o próprio DEPEN informa que são 756 mil até dezembro de 2019. Mas vamos adotar o número do CNJ, de mais de 800 mil presos. 800 mil presos com pouco mais de 20 mil testes é muito pouco. Então, você ter 0,11% de casos infectados e confirmados não é nenhum benefício a ser comemorado. Na verdade, isso só mostra o colapso do Estado Democrático de Direito, que não consegue fazer testes em massa, nem para a nossa população e nem para a população prisional. Qual é o reflexo disso? O reflexo é que tem uma série de possibilidades de contágio dos presos por vários motivos. O principal deles é que nosso sistema penitenciário, para quem nunca teve contato com um presídio, uma penitenciária, eu vou revelar que nós temos uma média geral de superlotação na casa de quase 170%, que significa que tem mais pessoas do que espaço. Dependendo dos estados, essa superlotação é multiplicada por 3. Significa que num local que cabe 50 pessoas, tem 150. Em alguns lugares do Amazonas, essa média é multiplicada por 5. Quer dizer, então num lugar que caberia 5 pessoas, tem 250. Então, não tem como você exigir num ambiente que tem muito mais gente do que cabe ou que deveria, você ter condições sanitárias adequadas para todos. E a ausência dessas condições sanitárias são a chave para a disseminação de um vírus que ele é infectável pelo ar e pelo contato. Se você não tem a devida higienização, imagine, num ambiente como o sistema penitenciário, existem presídios que não tem papel higiênico. O papel higiênico é item raro, que você ganha quando você ingressa na unidade prisional e ele não é reposto, ou ele é reposto com muito intervalo, que dirá a entrada de álcool gel, máscara e condições salubres de convivência. Então, o ambiente prisional é muito insalubre e perigoso. Pensando nisso, logo no começo da pandemia, ainda em março, o CNJ editou uma série de medidas buscando a prevenção do universo prisional. A principal e primeira medida foi a suspensão das saídas temporárias dos presos e a suspensão das visitas nas penitenciárias ao longo do país. E essas visitas não eram apenas dos familiares, mas também dos advogados, o que é um flagrante desrespeito à ampla defesa e ao contraditório, preceitos constitucionais, além de ferir clara e cristalinamente o estatuto do advogado da nossa OAB. Fora isso, com o transcurso da pandemia, que agora nós já temos 4 meses de efeitos da pandemia, nós temos também implicações sobre isso. Então, nos presídios federais, que são os presídios que comumente atua o regime disciplinar diferenciado, o RDD, que é um sistema mais endurecido, mais repressor, a comunicação com o advogado e o seu cliente, quando ela é autorizada, ela é feita por bilhetes, com não mais do que 3 linhas de comprimento. E mais do que isso, só é possível o bilhete aberto e lido pelas autoridades penitenciárias. Então, a privacidade da conversa do cliente com o seu causídico também não é respeitada
uma falha flagrante e com em contrário senso a todos os ditames que protegem a relação advogado e cliente, inclusive o Código Penal, que diz que se você divulga um segredo, é crime passível de pena, porque tudo que é confidenciado ao advogado no exercício da sua profissão é um segredo. Ele não está autorizado a divulgar, a menos que o seu cliente assim o autorize. Ah, mas e por que isso é feito? Porque a lei anticrime, a 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no nosso ordenamento jurídico em 23 de janeiro de 2020, prevê a possibilidade da gravação ambiental da conversa do preso com o seu advogado nos presídios federais. Então, a extensão e a consequência dessa medida tem sido observada na época da pandemia. Mas, se você consegue eliminar ou evitar grandemente a conversa do preso com o seu advogado, outras medidas que, em tese, seriam sanitárias e não são com o efeito desejado, está, por exemplo, a alta contaminação dos agentes penitenciários. No estado do Ceará, por exemplo, a principal penitenciária daquele estado, 30 agentes penitenciários foram infectados. Agora eu pergunto para as senhoras e para os senhores que nos assistem ao vivo. Um agente penitenciário, ele é responsável por cuidar de uma dezena de presos. Então, esse transitar dele pelo corredor das celas, ele pode ter infectado uma infinidade de presos. E pela ausência dos testes, ninguém tem sequer se atentado. E aí você só retira do convívio dos demais aquele que apresenta sintomas. Mas e se o que apresenta sintomas já contaminou 20, 30 presos? Isso pode atuar em progressão geométrica, mas o Estado, ele finge que isso não acontece e ele não relata essas possibilidades. Em Belém, por exemplo, nós temos o sindicato dos agentes públicos, os agentes policiais, que não só são os agentes penitenciários, são todas as pessoas que fazem a segurança e fazem a regulação do sistema penitenciário. E em Belém, inclusive, o vice-presidente do sindicato foi infectado durante a pandemia. E ele relatou que o Estado do Pará disponibilizava para as unidades prisionais máscaras de TNT, aquela máscara mais frágil que tem uma durabilidade de até 2 horas. E esse vice-presidente do sindicato relatou que eles eram obrigados a ficar com a máscara por 24 horas. Quer dizer, ela não tinha o menor efeito prático sobre isso. E isso, só para mencionar, álcool gel, uso de sabão, nem pensar. Então, isso ensejou uma série de medidas ao longo da pandemia e uma série de pedidos também por parte dos advogados para defender os direitos dos seus clientes, em especial os clientes tidos no grupo de risco. Ah, mas o quanto desse universo de 812 mil presos foram ou estão na zona de risco? Essa é uma ótima pergunta. Nós temos pouco menos de 10 mil pessoas no grupo de risco. Ah, mas o que é o grupo de risco? São só pessoas acima de 60 anos? Não. São pessoas acima de 60 anos e também pessoas que possuem doenças respiratórias ou doenças crônicas. Então, para quem não convive com o ambiente prisional, temos muitos casos de tuberculose, temos casos de HIV positivo e temos doenças crônicas respiratórias, como asma e outros tipos de insuficiência. A questão etária perfaz um total de menos de 10 mil pessoas nesse universo de 812. Porém,
temos só menos de 3.000 vagas para essa população, o que significa que há uma superlotação de uma vaga para 3 pessoas, o que os coloca em grande risco sanitário. A mesma coisa vale para os portadores de doenças crônicas. E, então, vários pedidos foram feitos à Justiça, ao Judiciário, para colocar essas pessoas em liberdade. Só que esses pedidos foram ingressados e eles foram analisados subjetivamente pelo Judiciário. Inclusive, o ministro, que será agora o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ele é o vice-presidente atual, ele fez um artigo, ainda no começo da pandemia, sejamos justos, dizendo que não era correto se ter uma profusão de pedidos de liberdade por conta ou só por causa do coronavírus, e que deveria se evitar a presença, entre aspas, nas palavras do ministro Fux, a criação de um habeas corpus do coronavírus. A prática nos mostrou que muitas pessoas foram colocadas em prisão domiciliar. O próprio CNJ declarou que soltou mais de 30.000 presos, porém, não são todos que conseguiram esse benefício. Eu tenho aqui uma matéria dizendo que o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, ele recebeu 137 pedidos de liberdade provisória através de habeas corpus. Só que dos 137 pedidos, ele rejeitou 133. Então, ele rejeitou 97% dos pedidos. Só que, no começo da pandemia, havia uma maior flexibilização. Mas e por que pode ser feito um habeas corpus solicitando a prisão domiciliar? Qual é a justificativa? Lembra que eu mencionei para vocês que no começo da nossa conversa e no início da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça soltou ou criou uma série de medidas por conta do Covid-19? Pois bem, e dentre essas medidas, o CNJ fez a recomendação número 62, na qual, nos seus primeiros artigos, em especial no artigo número 4º, se prevê a recomendação, não é a obrigatoriedade, é a recomendação do CNJ para que houvesse preferência no pedido de saída e cumprimento de prisão domiciliar para as pessoas do grupo de risco, que são os idosos, as pessoas acima dos 60 anos, os que possuem doenças respiratórias crônicas, as gestantes e as lactantes. Só que é uma recomendação, como eu já disse. E aí cabe ao judiciário fazer uma análise individualizada de cada caso. No começo da pandemia, essa análise não foi nem um pouco individualizada e várias pessoas foram soltas somente pelo critério etário, o que era perigoso à época, porque havia um sério risco de, quando você não faz uma análise criminológica do seu preso, você pode liberar uma pessoa na faixa de risco e ela voltar a delinquir, porque a sua folha de antecedentes assim o permite. É uma folha grande, ele pode ter cometido delitos graves e ele poderia ter sido beneficiado apenas e tão somente pela questão de estar numa das classificações possíveis do benefício da prisão temporária. Outro problema grave que se iniciou e foi observado no início da pandemia era a ausência de quantidade suficiente de tornozeleiras eletrônicas
por parte do governo do estado de São Paulo, que detém a maior parte dos presos do Brasil. E aí o governo do estado de São Paulo solicitou que não fosse feita a soltura temporária dos presos para cumprir prisão domiciliar, porque não havia quantidade suficiente de tornozeleiras eletrônicas. Quer dizer, o preso ele também não pode ser duplamente responsabilizado pelo colapso do Estado Democrático de Direito. Se o Estado não está paramentado ou não tem condições e infraestrutura para atender uma pandemia, o preso não pode ser responsabilizado por isso. Houve também a possibilidade de presos serem soltos. Só que, com o transcurso da pandemia, eles passaram a cumprir um sistema de quarentena. Só que isso foi depois que se percebeu que eles poderiam estar infectados. Então, nesse meio tempo, neste ínterim, vários presos foram soltos, alguns deles poderiam ter ido, não sei dizer se foram, poderiam ter ido para as zonas periféricas, em que a concentração populacional nas residências é maior e o risco de contágio era muito grande. Especial no Rio de Janeiro, no qual nós temos as comunidades, e o Rio de Janeiro tem muitas das comunidades que têm pessoas que moram em casas com cômodos com mais de 4 pessoas por cômodo. Isso é frequente no Rio de Janeiro. Então, isso poderia ser uma catástrofe do ponto de vista sanitário. Então, com base nisso, foi se aperfeiçoando ao longo da pandemia medidas para evitar esse tipo de atitude. Então, a solução foi fazer com que o preso que fosse libertado, tanto para a prisão domiciliar como o que fosse solto, ele seria obrigado a cumprir uma quarentena compulsória de 14 dias. A mesma medida vale para aquele que irá cumprir pena naquele presídio. Então, quando ele ingressa naquela unidade penitenciária, ele cumpre necessariamente uma quarentena de 14 dias e depois ele ingressa no mundo prisional. Mas e por que 14 dias? Porque, segundo os médicos, 14 dias é o período de ciclo de vida do vírus. O que as autoridades não mencionaram é que realmente o período de ciclo do vírus é de 14 dias. Só que o contágio ele pode durar até mais uma semana após esses 14 dias. Então, essas pessoas que eventualmente poderiam estar infectadas, o período de transmissão da doença acontecia do 15º dia até o 21º. E isso não foi observado também. Nós tivemos 73 óbitos e, por conta disso, o Conselho Nacional Penitenciário solicitou a possibilidade de isolar as pessoas em grupo de risco e depois a possibilidade de isolar as pessoas infectadas. Mas lembra que eu falei para vocês no começo da nossa conversa de que existem mais pessoas do que espaço? Pois é. Então, aonde você colocará esses infectados ou os do grupo de risco? A solução criada foi pífia. A sugestão foi a criação de containers para isolar essas pessoas. Claro que a reação da sociedade civil e de uma série de entidades, entre elas a nossa OAB, fez com que essa medida não prosperasse e o CNJ vetou a presença de containers para isso. O DEPEN soltou, semanas depois, uma portaria prevendo a criação de instalações temporárias com condições adequadas de separação dos presos, com inclusive questões relacionadas à ventilação, e colocou no texto, não preventivamente, mas sim porque houve uma proibição expressa do CNJ, a impossibilidade de que essas instalações fossem containers. Agora, pasmem, senhoras e meus senhores que me assistem aqui de casa.
container para separar doentes. Quer dizer, isso é praticamente uma pena de morte. Você vai colocar, digamos, 15, 20 presos num container que não tem condições sanitárias, que não tem banheiro, que não tem iluminação, que não tem respiração, que é o mais grave, não tem ventilação alguma. E essas pessoas estão infectadas. E como nós temos acompanhado diuturnamente nos meios de comunicação, a pandemia do Covid, ela não é uma ciência exata. Ela reage de forma muito diferente de organismo para organismo. Não sei se vocês acompanharam, infelizmente hoje faleceu um querido amigo, o apresentador esportivo Rodrigo Rodrigues. Ele foi contaminado há pouco menos de 15 dias, ele e um amigo. O amigo ficou assintomático, não teve grandes repercussões. E o Rodrigo Rodrigues veio a óbito por conta das complicações derivadas do Covid-19. Então, você não tem a menor garantia de que um organismo se comportará da mesma forma que o outro. E pensando nisso, o sistema penitenciário deveria dar um mínimo de condições. Só que o que a pandemia nos mostrou é que a aplicação é democrática. Então, ao longo do planeta, o Covid-19 desvelou, revelou o que já havia de pior nos estados. Então, no caso do Brasil, apresentou as mazelas criadas pelas lacunas do próprio Estado democrático de direito brasileiro, que não cuida da sua população prisional, como eu já mencionei, com péssimas condições sanitárias, abandona a sua população do que eu chamo da geografia da geografia da exclusão. O que são essas pessoas? São as pessoas excluídas do cenário econômico, são pessoas que moram nas regiões periféricas da cidade, são regiões mais afastadas do centro, e elas moram nessas regiões porque é mais barato. E eu usei o exemplo do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem a configuração perfeita para exemplificar a questão. As comunidades cariocas, que muitas delas não têm sequer acesso, não tem uma rua, não se passa um veículo, não tem uma transitação, essas comunidades o Estado não chega. O Estado não fornece o conjunto de direitos tidos como fundamentais, aos quais é obrigação do Estado fornecer e é direito da população receber. Ah, mas e o que são os direitos fundamentais? É acesso. Meu querido Leandro, um abraço, sempre um prazer estar com você, e você deveria estar aqui no meu lugar, e não eu falando para você. Os direitos fundamentais que deveriam ser garantidos e não são para essa população excluída, a geografia da exclusão, nós temos educação, saúde, moradia, propriedade, meio ambiente, saneamento básico, lazer e outras possibilidades como cultura, cidadania e coisas afins. E ao Estado falhar nessas questões, dá a falsa sensação, talvez nem tão falsa assim, de que o dinheiro ele é escasso. Isso não é muito verdade. Se vocês me autorizarem, eu vou dar alguns números. Eu sempre gosto de ilustrar números, porque as pessoas acham que não tem dinheiro. Então, vamos começar do princípio. O Brasil, eu não sei agora, né? Porque com os efeitos da pandemia, não sei o que vai acontecer com a nossa economia, que já vai bem mal. Mas pré-pandemia, nós éramos a 9ª maior economia do mundo. Significa que só tem 8 na nossa frente. E o Brasil emprega anualmente 6% do seu produto interno bruto.
6% da nona maior economia do mundo não é pouco dinheiro. Ah, mas emprega no quê? Em educação. Ué, mas espera um pouco. Se você está me dizendo que emprega 6% do PIB em educação, então significa que nós temos uma educação da rede pública do mais alto nível. Não, não temos. A nossa educação de base é horrível. Porque não prepara as nossas crianças, não lhes ensina cidadania, cultura. Ah, mas isso é uma coisa que só você acha. Não, isso não sou eu que acho. Isso é o que o índice PISA, que é um índice internacional, que verifica o rendimento das nossas crianças na formação do ensino fundamental, avalia 4 disciplinas: ciências, matemática, português e redação. É uma avaliação bianual e ela é feita num conjunto de 90 países. O Brasil está no último quarto desses 90 países em todos os 4 quesitos. Meu querido Thiago Comim, presidente da OAB de Vargem Grande Paulista, um grande abraço, sempre um prazer vê-lo. Parabéns pela brilhante reunião do Colégio de Presidentes, foi ótimo. Um prazer contar com você, meu amigo. Então, continuando, doutora Azélia falando que eu tirei 10 no direito constitucional. Obrigado, hein? E doutor Marcos falando um tema de extrema importância. Muito obrigado também. Bom, voltando à questão da educação. Dinheiro existe, 6% do PIB. Resultado, pífio. Saúde. O Brasil tem o Sistema Único de Saúde, o SUS. Funciona? Não funciona. Só que o SUS, ele é o maior sistema público de saúde do planeta. Significa que é bom? Não, não significa que é bom. Ao contrário, é ruim. Se você precisa agendar um exame, não consegue. Se você precisa de medicamento, invariavelmente, pouco sucesso. Se você precisa de profissionais especializados, baixa possibilidade. E se você precisa de internação, longas filas. Então, não se pode dizer que é um sistema de saúde de qualidade. O que isso resulta? Resulta que a população é obrigada a gastar uma parte significativa e substancial do seu dinheiro em atividades privadas, contratando um plano de saúde, tendo um ensino privado a seus filhos, e esse dinheiro poderia ser melhor empregado em alguma outra atividade. E para aquela população que eu falei da geografia da exclusão, que já mora na região periférica porque é mais barato. Eles não têm, muitas vezes, essa condição de investir num carro blindado, de colocar os filhos num colégio particular pagando 3, 4 mil reais por mês para cada filho. Eles não têm acesso a planos de saúde com coberturas excepcionais. E o acesso você descobre lá na frente no mercado de trabalho. Estou fazendo toda essa volta, vai fazer algum sentido. Quando chega na fase de 18 a 25 anos, o que se percebe? Que essas pessoas chegam na fase da faculdade e elas vão buscar emprego para, inclusive, conseguir fazer uma faculdade na rede privada, caso não consigam ingressar na rede pública, que aí sim o ensino é mais qualificado. E aí eles descobrem, a maioria deles, a realidade do ensino público, que até então eles podem não ter percebido. Que o ensino público brasileiro não prepara as nossas crianças para o mercado de trabalho. Eles não são competitivos nesse mercado globalizado que nós temos. Qual é o resultado disso? Novamente, números. A população jovem de 18 a 24 anos representa 27% do total dos desempregados do Brasil. É mais do que o dobro da média, que é em torno de 13%. Aí o que é feito? A pessoa sem emprego, sem ensino,
sem condição de ingressar no mercado de trabalho. A maioria delas vai pegar um emprego de menor potencial de rentabilidade para sobreviver. Só que uma parte delas envereda para o crime. Por que envereda para o crime? Porque no crime você tem a possibilidade de ascensão rápida social, de respeito dos seus pares, de enriquecimento e uma chance de sucesso num curto espaço de tempo e, ainda naquele pensamento machista, fazer sucesso com as garotas. Isso funciona? Isso funciona em alguns locais, não são com todas as pessoas que enveredam para o crime. Só que a diferença do crime é que a durabilidade é curta, porque a chance de você morrer ou ser preso é muito grande. E aí que eu queria chegar. Se você morre, e a letalidade policial tem sido muito grande, porque a violência no Brasil tem sido muito grande, justamente pelos mesmos motivos apontados pela geografia da exclusão, que eu já mencionei, falta de condições, falta de acesso, as pessoas praticam delitos. O resultado disso, falta de controle, a polícia é desparamentada, a polícia não é exatamente culpada por conta disso. Por quê? Porque a polícia no Brasil, ela possui déficit de profissionais, possui déficit de equipamentos, possui déficit de manutenção e uma defasagem tecnológica considerável. Não há uma unificação de nível entre as polícias civil, militar e federal. Então, isso impossibilita a polícia fazer um trabalho preventivo através de investigações. Isso é também representado pelos números. A quantidade de inquéritos solucionados no Brasil é a menos de 10%. Ela fica em torno de 8%. Então, a polícia não consegue trabalhar preventivamente. Ah, mas e qual que é o impacto disso? O impacto é que ela trabalha repressivamente. Então, a polícia chega nas regiões periféricas com agressividade. Por quê? Porque ela é tratada com agressividade. Há uma troca de violências. Por quê? O Estado trata o preso com violência. O preso responde com violência. E o preso aprendeu a se defender se organizando. Nasceu assim as facções criminosas que atuam, guardadas as devidas proporções, como representante do grupo de presos, defendendo a reivindicação de seus direitos. Só que quando esses presos eles são soltos, eles passam a ser comandados pelas facções de dentro dos presídios na rua. E aí acontece o comércio de várias atividades. Tráfico, contrabando, roubo de peças de carro, roubo de carros, roubo de softwares, desmanches, contrabando de cigarros, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, comércio de armas e tráfico de drogas. Como que o Estado consegue reprimir tudo isso? Não consegue. Então, em épocas de pandemia, não é só o sistema penitenciário que padece, porque o crime organizado transnacional se aproveita das fragilidades das nossas fronteiras, que tem todas aquelas dificuldades que eu já elenquei, como falta de pessoal, falta de capacidade investigativa, falta de equipamento, e um agravante. O Brasil faz fronteira com 11 países. Só que as fronteiras, em vários locais, como, por exemplo, o Paraguai, às vezes tem uma cerca de arame farpado. Muitas vezes não tem nada. Então, você transita, você ultrapassa, de um lado é o Paraguai, de outro lado é o Brasil. E qual é o monitoramento da fronteira? Qual é a fiscalização do acesso? Não tem.
E aí as facções criminosas, de novo, atuam nas lacunas estatais. E aí se aproveitam dessa ausência de fiscalização para trazer a maconha do Paraguai e a cocaína da Bolívia e transformar o Brasil no segundo maior consumidor de maconha do mundo e o terceiro maior consumidor de cocaína do mundo. E com isso as facções elas enriqueceram. O primeiro comando da capital fatura 200 milhões por ano, não é pouco dinheiro, com todas essas atividades ilícitas que eu já mencionei, e mais do que isso, eles dominam a grande maioria dos presídios paulistas, assim como no Rio de Janeiro e ao longo do Brasil, o Comando Vermelho também domina várias unidades prisionais. Com ponto nisso, o coronavírus representa uma ameaça não apenas para o Estado, como também para as facções, porque o Covid-19 não faz distinção quanto ao infectado. Então, com base nisso, o preso reivindica ao seu advogado que peça um habeas corpus para que ele possa sair. E aí, vocês entenderam o ciclo vicioso da coisa? E isso sempre ecoa aonde? No judiciário. Então, agora chegamos aonde eu queria. Fiz toda essa construção para chegar de novo no judiciário. O judiciário, como eu disse no começo da nossa conversa, não tem critério para soltura do preso, não faz uma análise criminológica. Quando o judiciário percebeu que soltava mais gente do que poderia ou deveria, passou a negar as ordens de habeas corpus. E aí começaram-se a acontecer algumas injustiças. Só que aconteceu uma outra questão muito importante, que estamos usufruindo de uma delas exatamente agora: o uso de meios tecnológicos para transmissão de funções, atribuições ou conversas. Então, através do uso de videoconferência, passou-se, porque eu não sei se nós temos só pessoas do mundo penal nos assistindo ou se não temos pessoas do mundo penal. Então, na dúvida, vamos falar sobre tudo. Então, quando houve o começo da pandemia, os prazos processuais civis e trabalhistas foram suspensos. Os prazos processuais na Justiça Civil para os processos eletrônicos voltaram a partir de 4 de maio. Só que, diferentemente do que eu acabei de relatar, na Justiça Criminal não houve paralisação de nenhum prazo. Houve o impedimento do acesso do advogado ao seu cliente, ao preso. Mas os prazos não foram interrompidos. Então, as audiências e os atos processuais penais continuaram a acontecer. A diferença é que eles passaram a ocorrer de maneira virtual. E o que o Estado percebeu? Novamente, o DEPEN. O DEPEN informa que houve uma economia de quase 80 milhões de reais por conta da pandemia, com o uso das tecnologias. Mas no que eles economizaram tanto? Simples, eles não precisavam mais fazer deslocamentos com os presos para as oitivas, para as audiências, não precisava mais ter o destacamento com segurança, e esses atos não mais foram necessários e agora eles passaram a ser, não mais foram necessários do ponto de vista logístico, e passaram a ocorrer de dentro das unidades penitenciárias através desse instrumento que nós utilizamos agora, a videoconferência. E, por conta disso, a Justiça deseja que esse seja, eu vou usar uma expressão péssima, não gosto dessa, mas é o que eles dizem, que esse seja o novo normal, como se existe algo fora do normal. Então, o novo normal para a Justiça é o uso da tecnologia, as audiências continuarem sendo virtuais e uma série de medidas também serem eletrônicas. Tanto que, em São Paulo, a Justiça decidiu não haverá mais presença física nos tribunais até dezembro.
para evitar o contato. E quando houve a reclamação e a exigência de retorno dos funcionários, especialmente para os processos físicos, porque para esses os prazos não retornaram, porque os funcionários não estão nos cartórios. O que aconteceu? Os cartórios entraram em greve. E agora os funcionários estão em greve com o pretexto do direito à vida e o direito à saúde. Como se as outras pessoas que estão em casa, impedidas de trabalhar, porque, pelo mesmo motivo do Covid, também não estão expostas. Ou as pessoas da região periférica, que são o motor do nosso Brasil e atuam em profissões como porteiro, empregado, secretária, office boy, auxiliar administrativo. Então, uma gama de profissões essenciais para nós e que esses não pararam de trabalhar em nenhum momento e se autocolocaram em risco em tempos pandêmicos de contraírem o vírus. Mas por quê? Porque além deles serem corajosos, porque eles precisavam de dinheiro. Porque se eles não tivessem dinheiro, eles não tinham sobra para ter alimentação. Porque, como vocês bem sabem, o custo de vida encareceu na época da pandemia. Porque se fica em casa, se consome mais. Na região periférica, as crianças iam para a escola e tinham 3 refeições na escola. Agora, com a ausência de aulas, elas têm 3 refeições dentro de casa e não tem comida para todas essas crianças. Mas, em geral, o homem e a mulher trabalhavam fora, então não consumiam tanta coisa, comiam fora, já voltavam só para o jantar. Agora eles comem dentro de casa. Então o dispêndio aumentou muito e sem as reservas você é obrigado a ir trabalhar. O Estado não se preparou para isso também. Então os funcionários do judiciário reclamam por melhores condições. E nós não temos direito a melhores condições? Tudo isso para chegar à conclusão do uso dos meios eletrônicos. Agora, o judiciário conclama o uso ou a instalação do Tribunal do Júri por videoconferência, na esteira da proteção de possível contágio pelo coronavírus. Por mais que eu seja defensor do uso das tecnologias, e estamos aqui usando uma, como eu já mencionei várias vezes, na questão do Tribunal do Júri, não dá. Não dá por uma questão simples. O acusado ele tem uma relação direta com o conselho de sentença, que são os 7 jurados que irão ou condená-lo ou absolvê-lo. E essa ausência de contato pode produzir uma ausência de empatia. Nós bem sabemos que quando estamos em casa, assistindo alguma coisa, nós não prestamos a mesma atenção do que quando estamos presencialmente em alguma coisa. E imagina você decidir a liberdade de alguém, não prestando a totalidade de atenção, não havendo uma conexão com as informações prestadas. E mais, a função do advogado de defesa é mostrar que o seu cliente não praticou aquele delito. Então, se ele não consegue fazer uma influência positiva para o conselho de sentença, a chance do seu cliente ser condenado é muito grande. E no meio virtual, o advogado não tem contato com o conselho de sentença. Ele vê o conselho da mesma forma que vocês me veem aqui, com distância. E não há envolvimento, não há conexão, não há troca. Então, isso é muito prejudicial para o Tribunal do Júri. É uma medida a qual eu não recomendo a utilização, mas que há um projeto que está em discussão para que seja adotado. Já falei bastante, estamos na parte final. A minha mensagem é a seguinte: a pandemia trouxe para o sistema penitenciário soluções diferenciadas, e eu vou falar de algumas delas para concluir. Como eu disse, o CNJ no Brasil liberou 30 mil presos.
o judiciário tratou o preso de uma maneira subjetiva. Mas não foi só no Brasil que isso aconteceu. Cada país tratou o preso de uma maneira diferenciada e não necessariamente de uma maneira uniforme. Vou dar alguns exemplos. Portugal. Portugal resolveu soltar até 20% da sua população carcerária. Vocês podem pensar, olha, mas 20% é bastante. E é mesmo. Só que a população total de Portugal, penitenciária, é de 12 mil presos. Então, se você solta 20%, são 2.400 presos. 2.400 presos para o nosso universo prisional, que é o terceiro maior do planeta, não é nada. Mais do que isso, a Turquia soltou 90 mil presos, o que representa 30% da sua população carcerária. A diferença é que lá tiveram critérios objetivos. Quais eram os critérios? Você não pode ter sido condenado por falar mal do governo. Você não pode ter sido condenado por ter participado de manifestações contrárias ao governo. Você não pode ter sido ou ser jornalista contrário ao governo. E você não pode ser partidário contrário ao governo. Se você atinge esses requisitos, você poderia ser solto. Com base nisso, 90 mil presos foram soltos. Mas não foi só no aspecto positivo, também tivemos o aspecto negativo. El Salvador, um dos locais mais violentos do planeta. El Salvador é um dos locais que mais matam no planeta. E El Salvador convive com a dura realidade das facções criminosas também. E a principal facção criminosa, em épocas de pandemia, resolveu instaurar o terror nas ruas de El Salvador. O governo, como uma demonstração de força, colocou na maior unidade prisional do seu país a maior concentração de membros dessa facção criminosa nesse presídio, no pátio, todos eles nus, um grudado no outro, sem máscara, sem álcool gel, sem qualquer condição sanitária, apenas e tão somente uma demonstração de força para mostrar que quem manda naquele país é o governo. E a minha última e derradeira mensagem de hoje é o alerta. Na verdade, são dois alertas. O primeiro alerta é que eu não sei dizer quanto tempo irá durar a pandemia no Brasil. Nem nas ruas e muito menos dentro do universo prisional. E esse dado é preocupante por si só. Por quê? Porque lembra que eu disse que a pandemia afeta os negócios das facções e que há uma possibilidade de contágio, inclusive dos líderes das facções, porque o vírus é democrático, ele atinge a qualquer um? Pois é, nada impede de que as facções venham a organizar rebeliões contra o sistema sanitário ou as condições impostas à sua população carcerária. Então, esse é um risco grave e possível. E eu não vejo as nossas autoridades fazendo um plano de ação para lidar com essa possibilidade. E meu último alerta, do qual eu já agradeço aqueles que tiveram a paciência de estar comigo, é a pandemia do coronavírus, o Covid-19, não terminou. Então, se você acha que já pode sair na rua sem máscara, tranquilo e sereno, cuidado. Há uma nova onda de infecção, a qual o governo não tem se manifestado. Eu tenho visto vários amigos sendo infectados atualmente por conta da maior flexibilização do isolamento. Então, nós não estamos ainda em modo normal. Se você tiver a possibilidade de permanecer em isolamento, por mais desagradável que essa atitude seja, por mais depressiva que essa atitude seja, por mais transtornos profissionais que isso lhe cause, fique
em casa. A sua segurança também depende de você. Não pense que se você for infectado e você tiver uma complicação séria por conta do Covid-19, o governo vai lhe amparar. Não vai. Quem vai lhe amparar é o seu seguro-saúde, os seus familiares. Então, não espere ter complicações para se conscientizar de que não é uma gripezinha, que é uma doença muito séria e que pode ter consequências gravíssimas para os envolvidos. Então, se você puder, fique em casa. Muito obrigado, fiquem com Deus. Estou à disposição da nossa querida moderadora, se quiser fazer alguma colocação. Doutora Neuci, se tiver alguma pergunta, estou aqui às suas ordens. Doutora Neuci, liga o som, por favor. Doutora Neuci, liga o som. Isso. Depois da sua explanação, doutor, nós já temos, né, grande consciência das dificuldades, né, que possa estar tendo realmente no nosso sistema carcerário, né, porque para nós aqui está tão difícil. Imagine lá que sempre foi tão complicado toda a situação, né, da superlotação, tudo, como bem colocou o doutor, com números que deu para a gente ter, assim, uma pequena noção. E, infelizmente, realmente não sabemos quando termina essa pandemia, e realmente só temos que nos preservar, né, e falar para as pessoas ficarem em casa, e para que a gente consiga contornar. Eu só tenho a agradecer ao doutor Antônio Gonçalves Batista, nosso querido presidente aí da comissão do Butantan, de criminologia, e tem outro aí que eu não consigo me lembrar, mas eu agradeço muito, doutor, pela live, pelos esclarecimentos, tá? E o doutor está convidado de uma próxima vez, que queira nos visitar, pós-pandemia, para nos conhecermos pessoalmente, agradecer aos colegas que nos prestigiaram, a todos aí, e uma boa noite a todos, e que Deus nos proteja aí da pandemia, né? Muito obrigada, doutor. O doutor quiser Eu agradeço, fazer acrescentar mais alguma coisa? Eu agradeço, gentil convite. É sempre uma honra estar com os nossos colegas da subseção de Carapicuíba. E se quando for possível a nossa circulação, pode apostar que eu estarei presente, porque o Dr. Paulo Kici é um amigo querido. E pedido do Dr. Paulo Kici é uma ordem, e ordem a gente acata. Então pode deixar que assim que for possível, faço questão de aí lhe dar um abraço, lhe conhecer, dar um abraço no presidente Paulo Kici. E eu já peço desculpas porque eu não consegui mencionar todas as pessoas que conversaram durante a live, foram muitos os elogios, muitas as colocações. Sintam-se todos abraçados e espero que vocês fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade, estou sempre à disposição e vou deixar um convite. Na quinta-feira, eu vou organizar uma live no meu Facebook sobre a lei anticrime, os aspectos positivos e negativos. Se você tiver curiosidade de saber mais sobre isso, eu terei como convidado o grande jurista, advogado criminal, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Então, se você quiser, venha no meu Facebook, Antônio Gonçalves, quinta-feira, 19 horas, assista essa live. E se você tiver mais curiosidade de entender como funciona a violência no Brasil e qual o seu impacto, na segunda-feira que vem, eu terei uma live com sociólogos e com um jornalista especializado em facções criminosas, o Bruno Paes Manso, além do sociólogo Sérgio Adorno, o maior especialista em violência no Brasil, e o doutor Inácio Cano, um espanhol que vai falar diretamente da África do Sul. Nós vamos falar sobre violência no Brasil, também às 19 horas, no meu Facebook, segunda-feira. Convite feito, fiquem com Deus, até uma próxima. Espero vocês na quinta-feira e na segunda-feira, às 19 horas. Tchau, tchau.
Muito obrigada pelo convite, em nome da diretoria da OAB de Carapicuíba, em nome do Dr. Paulo Kisse, nosso querido presidente, nós agradecemos e estaremos juntos lá, prestigiando. Um abraço a todos, um abraço, doutor, muito obrigada, viu? Até.